Mateus 13, 19. Vamos começar do 18. Diz assim a palavra de Deus. Palavras de Jesus. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Diga comigo, parábola do... Verso 13, verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Eu quero ler de novo. Ouvindo a palavra do reino e não. Ouvindo a palavra do reino e não. Ouvindo a palavra do reino e não. Eu quero ministrar essa noite sobre níveis de entendimento. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração e eu estou queimando com ela o dia todo. Acordei com ela dentro de mim e eu estou queimando para ministrar. É interessante falar sobre entendimento porque nós só podemos desfrutar daquilo que a gente entende. Você não pode tomar posse daquilo que você não entende. Você não pode desfrutar daquilo que você não entende. E você não pode compartilhar aquilo que você não entende. E o desejo de Deus para nós não é que nós venhamos escutar. O desejo de Deus é que nós venhamos... Caramba, eu estou bonito nesse banner, hein? Uau, a equipe da mídia faz uns milagres, né? Eu tinha até cabelo essa época aqui. Mas eu vou ter mais do que... Então preste atenção. Eu quero começar com uma pergunta. Qual é o nível do seu entendimento? Talvez você esteja aqui essa noite dizendo assim: Pastor Júlio, eu sou crente há 30 anos, há 40 anos. Ou eu nasci num berço evangélico. Sou filho de família evangélica. Mas entendimento não é sobre isso. Tempo de casa não determina entendimento. Preste atenção. Tempo de casa não determina entendimento. Como assim, Pastor Júlio? O irmão do filho pródigo tinha tempo de casa. Ele disse para o pai: eu te sirvo há tantos anos e o senhor nunca deu uma festa para mim. Ele deu carteirada no pai. Ele enquadrou o pai dizendo: eu te sirvo há tantos anos. E o pai olhou para ele e disse assim: mas você não entendeu que tudo que está na casa é seu. Então o tempo de casa não determina o nível de entendimento que você anda. Até porque tem gente que tem 30, 40 anos no evangelho e dá mais trabalho do que gente que chegou agora. Porque não entende. Mas Pastor Júlio, como assim? Vou te explicar. Irmãos, não tem como falar sobre entendimento sem te confrontar. E eu pedi para Deus preparar meu espírito para pregar isso aqui. Aí eu estou sentado lá do pastor Eduardo, ele vem e fala para mim: libera tudo que Deus te deu. Essa é uma casa que está preparada para receber o que Deus te deu. Preste bem atenção nisso aqui. Preste bem atenção. Existem pessoas que passaram uma vida dentro da igreja. Estão guardados, o resto dos mortais estão guardados no cemitério dessa cidade. E não entenderam nada acerca do reino de Deus. Eu quero te colocar a palavra de Jesus de novo, Mateus 13, 19, por favor. Não é sobre ouvir, é sobre entender. O desafio nosso não é vir aqui ouvir uma palavra. Não, isso não é desafio, você vem. Por mais difícil que seja, a gente vencer a nossa carne, o desejo de ficar em casa. Mas isso não quer dizer. Jesus está dizendo, ouvindo alguém. Qual é o sujeito aqui da palavra de Jesus? Jesus está falando sobre a parábola do semeador. E ele está dizendo, ouvindo alguém. Alguém está vindo ouvir. Só que tem alguém vindo ouvir e não está. Então a palavra-chave do reino não é ouvir, é entender.
A palavra-chave do reino não é ouvir, é entender. Agora eu quero perguntar para você: qual é o seu nível de entendimento? Eu quero perguntar para você: qual é o nível de entendimento que você tem andado com Deus? Porque você não pode tomar posse daquilo que você não entende. Tem coisas no céu que estão retidas, que Deus reteve, que Ele só vai liberar sobre a sua vida quando você entender. Que Ele só vai liberar sobre as nossas vidas quando a gente entender. E o que nós precisamos entender? Olha o que Jesus disse: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. O que acontece quando alguém não entende? Olha o que Jesus diz: vem o maligno e rouba. O que acontece quando eu não entendo? Vem o maligno e arrebata. A palavra arrebatar aqui no original significa roubo, rapto, arrancar, tirar. Jesus está dizendo: quando alguém não ouve e não entende, o que acontece? Vem o maligno e... Sabe o que Jesus está dizendo? Tudo que a gente perdeu foi porque a gente não entendeu. Sabe o que Jesus está dizendo? Tudo que o diabo nos roubou foi porque a gente não entendeu. O diabo rouba quem ouve. Agora quem entende? É esse o nível que Deus quer nos levar. Você só pode entrar numa nova estação se você entender. Você só pode desfrutar de um novo ciclo se você entender. E quando Deus falou isso ao meu coração, eu entendi que existe um cofre no reino de Deus, e o cofre do reino de Deus chama-se entendimento. O diabo não rouba quem entende. O maligno não arranca aquilo que a gente entende. E Jesus está dizendo: vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Continua o texto para mim, coloca o verso de número 20. Eu quero andar no texto com você. Olha o que Jesus continua dizendo: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e recebe com alegria. Ou seja, quem ouve, ouve com alegria. Existe sentimento em quem ouve. E nós andamos por sentimento. Quer um exemplo? Se a gente entra aqui e não sente uns arrepios, o que a gente fala? O Espírito Santo não estava aqui. Porque quem ouve quer sentir. Quem ouve caminha por sentimento. Agora quem entende? Olha o verso de número 21. Olha o verso de número... Mas não tem raiz em si mesmo. O ouvinte não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Isso aqui é poderoso demais. Olha que maravilha isso. Antes é de pouca duração. O ouvinte esquece. O ouvinte, ele perde. Aí Jesus continua: chega a angústia, a perseguição por causa da palavra. O que ele acontece? Ele se ofende. Olha aqui para mim: quem entende não se ofende. E o homem mais poderoso da terra é aquele que não guarda ofensa. Vou repetir, está no texto. O homem mais poderoso da terra é aquele que não guarda ofensa. Olha aqui, não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você faz com aquilo que fizeram. E tem gente querendo desfrutar o próximo nível com o coração cheio de ofensa. Não vai nunca. Não tem como. Por quê? Porque ele está carregando a ofensa. Quando você entende, você começa a descartar toda a ofensa. O entendimento faz a gente blindar o coração. Sobretudo que se deve guardar. O que nós temos que guardar? Guardar a fonte de todo sentimento. A gente não pode se ofender mais. Olha aqui para mim, Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou te levando a um nível de entendimento que se ofender, quer ver? Quer um exemplo? Você já reparou que quando você cresce em entendimento e maturidade, você deixa de se ofender com coisas que você se ofendia lá atrás? Eu vou repetir. Você já reparou que quando você cresce em maturidade e entendimento, tem coisas que você perdia tempo lá atrás, que agora você não gasta mais? Tem coisas que mexia com a sua estrutura lá atrás, que não mexe mais. Tem coisas que tirava você do prumo lá atrás e não tira mais. Por quê?
Porque você cresceu em entendimento, e quem cresce em entendimento cresce em maturidade, e quem cresce em maturidade, as coisas pequenas, ele não gasta energia com batalhas desnecessárias, ele não gasta, a calúnia, a perseguição, a crítica não para mais ele. Por quê? Porque quem voa no nível das águias não perde tempo com andorinha e com pardal. Aí eu vou repetir porque eu estou cheio de Deus aqui. Quem tem entendimento voa com as águias. Dá uma olhadinha para o seu lado que você vai ver uma águia aí com você. Oh, glória! Olha aqui para mim. Quando você cresce em entendimento, você para de gastar energia com guerra que Deus não mandou você lutar. Quando você cresce em entendimento, você para de gastar energia. Para de perder tempo com coisa que não agrega. Para de canalizar a sua energia com situações. Aí fica lá deprimido, com dependência emocional, quando Deus está dizendo: se liberta. Esse nível de entendimento. Olha aqui para mim. Chegou um tempo olha aqui, o tempo que Deus está trazendo para essa igreja é um tempo de crescimento agora, em estatura, para ser perfeito, para se tornar varão perfeito. Deus quer que você cresça em estatura, em entendimento e maturidade. Quem recebe essa palavra glorifica o nome do Senhor. Guarda o coração da ofensa. Guarda o coração da angústia, da perseguição. Por quê? Porque você entendeu. Ai, pastor Júlio, eu não quero ser perseguido. Então vai lá para o budismo, irmão. Pastor Júlio, eu não quero ser perseguido. Eu não te recomendo o evangelho. Porque quanto mais perseguido a gente é, mais a gente cresce. A marca da igreja de Cristo é a perseguição. Ela tem cicatriz de perseguição. Só que quanto mais perseguem ela, mais ela cresce. Quanto mais criticam ela, mais ela cresce. Deus tem um propósito para você, mas Ele não vai te livrar do processo. E o processo tem perseguição, tem calúnia, tem afronta. Mas é isso que te torna forte. É isso que te projeta. É isso que te impulsiona para o seu destino. É o processo que valida o destino. Quem crê nisso? Então calma o seu coração. Calma seu coração. Outro dia uma irmã chegou em mim: pastor Júlio, minha vida, perdi o controle. Falei: você está do jeito que Deus quer. Por quê? Porque quando a gente perde o controle, é sinal que Ele tomou o controle. Se você não dá o controle para Deus, Ele vai arrancar da sua mão. Só que quando Ele arranca de um jeito que você fica. Ele vai lá nas suas bases. Porque tem hora que a gente está aqui: Deus está no controle de tudo. E Deus: tô nada, você faz tudo do seu jeito. É só palavrinha sabe? Aí eu te pergunto: como está o seu coração? E como que eu faço para guardar o coração? Entendendo. Antes de blindar o coração aqui, a gente blinda ele aqui. Olha o que Jesus está dizendo. Olha o 22, olha o 22. Olha o 22, caminha comigo na palavra. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Existem gente que ouve a palavra, mas ele é seduzido. Existe uma sedução que o leva. Porque o ouvinte que não entende é aquele que é levado pela sedução. E sedução tem a ver com distração. O diabo não precisa te matar, ele só precisa te distrair. Porque se você for distraído, você está morto. Vou repetir: o diabo não precisa te matar, o diabo só precisa te distrair. Porque se você for levado pela destruição, pela distração, melhor dizendo, você é destruído. Aí eu pergunto para você: está preparado para ser seduzido? E sedução tem a ver com tentação. Quem ouve e é levado pela sedução
Quem ouve e é levado pela tentação. Aí as riquezas, a sedução sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Olha o verso de número 23. Eu estou dando uma aceleradinha aqui para a gente, só para fazer uma introdução. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e o bom entendedor também é um bom ouvinte, porque ele ouve e entende. Aí ele compreende a palavra e o que ele faz? Ele dá. O entendimento gera frutos. E esse fruto produz 100, outro 60 e outro 30. Olha aqui, o entendimento vai fazendo ele desfrutar. O entendimento vai gerando crescimento. O entendimento vai fazendo, vai projetando ele. O entendimento vai fazer ele galgando cada vez mais um nível maior com Deus. Eu pergunto de novo: você é um frequentador de templo ou você é um entendedor acerca do reino de Deus? Eu quero ministrar essa noite, nesse tempo que nós temos, sobre 3 níveis de entendimento. Quantos níveis? 3 níveis de entendimento. O primeiro nível está lá em Atos capítulo de número 8, verso número 30. Para você que está anotando, Atos capítulo de número 8, verso número 30. O primeiro nível é um nível que te faz se posicionar. Antes de nós lermos o texto, preste bem atenção. Filipe era o pastor, Luciano, de uma igreja muito próspera. Essa igreja estava vivendo um avivamento. A igreja lá em Samaria, Filipe era o pastor dela. Era um dos líderes mais proeminentes da igreja lá de Samaria. E Filipe estava vivendo assim, o melhor do ministério, o melhor momento da carreira ministerial. Era Filipe pregando e a samaritana trazendo gente. E Filipe estava desfrutando esse tempo aí. De repente ele ouve uma voz que diz assim, ó: larga a igreja e vá para a saída de Jerusalém. Irmãos, olha aqui para mim. Largar a igreja e ir para a saída de Jerusalém. Filipe obedece. Ele larga a igreja e está lá na saída de Jerusalém. Imagina Filipe, o líder da igreja, o pastor, um homem honrado, vivendo o melhor momento do seu ministério, parado no meio da rua, esperando o que iria acontecer. Eu tenho certeza que ele parou e pensou várias vezes: o que eu estou fazendo aqui? Porque olha aqui para mim. Quando você entende, você começa a se movimentar da maneira que Deus quer. E se movimentar da maneira que Deus quer é compreender. Eu falei sobre isso ontem na ministração que eu preguei ontem, e eu quero trazer isso para cá hoje. É compreender que Deus é Deus de pedidos absurdos. Eu vou repetir. Deus é Deus de pedidos absurdos. Não faz sentido nenhum largar uma igreja lotada e ir para a saída de Jerusalém esperando o que vai acontecer. Olha aqui para mim. Sempre que Deus te der uma direção, essa direção vai desafiar o seu momento. Sempre que Deus liberar uma palavra sobre a sua vida, essa palavra não vai condizer com a realidade, vai conflitar com a sua realidade. Você vai tentar compreender com a sua mente humana por que Deus pediu isso, e você não vai encontrar a resposta. Por que Deus pediu isso para mim? Não faz sentido. Eu estou vivendo o melhor momento, eu estou desfrutando do melhor momento da minha carreira. Aí Deus vem e faz um pedido desse. Olha aqui para mim. Para compreender a mente de Deus, você precisa ter a mente de Cristo. Só compreende a mente do Pai quem tem a mente do Filho.
Eu vou repetir: não tente entender com a mente humana aquilo que você só compreende com a mente de Cristo. E compreendendo com a mente de Cristo, você compreende a mente do Pai. Como assim, pastor Júlio? Você precisa entender que quando Deus te pede algo, isso não tem a ver com o seu passado e não vai condizer com o seu presente. Tem a ver com o seu futuro e o que Ele tem para fazer na sua vida lá na frente. Não entendi, vou dizer: o diabo, para te parar, vai no seu passado, pega o seu passado, traz no seu presente e diz: você fez isso, isso, isso. Deus não. Deus pega o seu passado, joga no mar do esquecimento, vem no seu presente, vê tudo, e tudo embaraçado. Ele diz: não, não tem a ver com o seu presente. Aí ele vai em 2030, 2040, 2050, vê você dando certo, volta para o seu presente e diz: eu aposto em você. Você é a minha melhor aposta, você é o meu melhor investimento. Quem crê nessa palavra glorifica o nome do Senhor. Uou! Uou! Deus, olha aqui para mim. Deus é Deus de pedidos absurdos. 3 coisas acontecem quando Deus te faz um pedido. Primeiro, quando Deus te faz um pedido, ou libera uma palavra para a sua vida, primeira coisa que você não tem: capacidade para fazer o que Deus quer que você faça. Ai, Deus, não tenho capacidade nenhuma. Então você está do jeito que Deus quer, porque Ele não chama os capazes. Se Ele fosse chamar os capazes, Ele não tinha ido para a beira do lago buscar pescador. Ele tinha ido lá para a Grécia buscar os grandes pensadores da época. Mas não é assim que Ele faz. Ele aposta nos improváveis. E os improváveis não têm capacidade nenhuma. Dá uma olhada para o seu lado aí para você ver um improvável. Improvável, porém escolhido. Improvável, mas aceito. Improvável, mas é investimento do Pai. Quando Deus fala com você, primeira coisa que você não tem: capacidade. Por isso que você tem medo. É por isso que você faz igual Maria, dá uns 2 passos atrás e diz: que saudação é essa? Segundo, quando Deus te dá uma direção, você não tem recurso. Olha aqui para mim: se você tem dinheiro para fazer o que você quer fazer, esse desejo é seu, e Deus pode até aprovar. Agora, quando você não tem recurso, esse desejo não é seu, é desejo dele. Quando o projeto nasce na terra, a terra sustenta. Mas quando o projeto nasce no céu, o céu sustenta. Por que, pastor Júlio? Porque para onde Deus aponta, Deus paga a conta. Para onde Deus aponta, Ele provê. Porque o endereço da provisão é o endereço do provedor, e o endereço do provedor é o endereço da provisão. Já andou dentro de casa dizendo: como que eu vou fazer para... Aí você liga para o gerente do banco, você fala para o seu marido: quanto tem no caixa, amor? Só Jesus, filha. Quando Deus te dá uma direção, você não tem dinheiro. Mas quando Deus te dá uma direção, Ele não te dá recurso, Ele te dá um propósito. O recurso está inserido no propósito. Porque quando Deus te dá uma direção, Ele desperta a sua fé. E fé é caminhar no sobrenatural. Isso é entendimento. Eu não tenho dinheiro, mas se Deus me deu uma direção, só vai, irmão. Só avança. Levanta a mão para receber isso aqui, que é profético para a sua vida. Eu profetizo que Deus vai investir naquilo que Ele te deu. Eu profetizo que Ele vai continuar investindo naquilo que Ele te deu. Eu profetizo que vai vir recurso de onde menos você espera.
Talvez você está esperando de perto, da sua parentela, daquele amigo que prometeu te ajudar. Deus está dizendo não. Vai vir de onde você menos espera, de quem não acredita em você, de gente que você nem imaginava, só para que você olhe e diga: foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Aleluia. Que se você recebe, aplaude, glorifica, exalta, faz alguma coisa. Aleluia. Irmão, você quer ir embora, ainda dá tempo. Se eu fosse você, eu ficava. Terceiro, quando Deus te dá uma direção. Terceiro, quando Deus te dá uma direção, você se sente pequeno perto da direção que Ele te deu. Lembra de Moisés? Quem sou eu para falar com o faraó? Tem mesas que você vai sentar que você vai dizer: não mereço estar aqui. Tem desafios que Deus vai te dar que você vai dizer: não, quem sou eu para falar diante de... Quando Deus já subiu para pregar com gente mais capacitada que você, sentado para te ouvir, você tremendo. É sobre isso. Quando Deus te dá uma missão, você se sente pequenininha. Imagina Maria gerar Jesus. Quem sou eu? Mas a mensagem do anjo foi: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Quando Deus te der uma direção, você vai diminuir sim, para que Ele cresça na sua vida. E vai chegar um nível que você não vai nem diminuir, porque o nível de João é que eu diminua e que ele cresça. Mas o nível de Paulo: já estou crucificado com Cristo. Porque quem diminui ainda aparece. Paulo pegou o nível de João e disse: não quero nem andar no nível de João, quero andar num outro nível, quero sumir. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deus está dizendo que você vai sumir para que a glória dele apareça. Quando Deus te der uma direção, você vai sumir para que a glória dele apareça. E fica tranquilo, se Deus falou vai, é porque Ele já foi na frente preparando tudo. Quando Deus te dá uma direção, creia, Ele já está lá. Deus fala para você vai, é porque Ele já foi na frente, abrindo o mar, preparando tudo. Quem recebe essa palavra glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Preste bem atenção. Filipe está parado. De repente vem vindo uma caravana descendo. Um eunuco saiu da Etiópia. Ele servia a rainha de Candace, uma rainha que era uma das mais consideradas, mais prestigiadas da época. Se fosse no nosso tempo, a rainha de Candace teria 200 milhões de seguidores no Instagram. Tal nível de influência. Era uma mulher muito admirada. Seria mais ou menos do nível das Kardashian. Desse nível aí. Aí o eunuco que servia ela, que era um dos tesoureiros dela, saiu da Etiópia e foi para Jerusalém. Ele está voltando dentro da carruagem, com os pergaminhos, com as escrituras abertas. Ele conseguiu, não sei se devido à influência dele, ele conseguiu uns papiros. E ele está lendo o livro do profeta Isaías. E a Bíblia diz que ele lia e não entendia. Aí de repente Filipe está sentado. Filipe entende. Porque Filipe andou com Jesus. E quem anda com Jesus entende. Filipe vive um nível de entendimento. Filipe não se move pela multidão. A multidão não seduz Filipe. Por quê? Porque ele andou com Jesus. E se tem uma coisa que nunca seduziu Jesus, foi a multidão. Ele largou a multidão para entrar em Samaria atrás de uma mulher. Ele largou a multidão para entrar em Gadara atrás de um gadareno. Não é sobre quantidade, é sobre um propósito maior do que tudo aquilo. Filipe largou a multidão, está parado. Aí vem um eunuco dentro daquela carruagem.
Imagina como deveria ser linda a carruagem. Ele olha para dentro daquela carruagem e vê o eunuco lendo o livro. Aí ele grita, coloca para mim Atos, capítulo de número 8, verso de número 30, verso de número 28, volta para mim, 29. 28, por favor, obrigado. Regressava sentado no seu carro, ele lia o livro do profeta Isaías, olha 29. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta esse carro. O Espírito conduz Felipe, e Felipe se aproxima daquela carruagem. E olha o verso de número 30, a pergunta de Felipe: ouvindo que lia o profeta Isaías, disse: entendes tu o que lês? Sabe o que me chama a atenção? O eunuco foi para Jerusalém e não entendeu. Veio na caravana lendo a palavra e não entendeu. Tem gente que vai adorar e não entende o que foi fazer. Tem gente que vem lendo as escrituras e não entende o poder das escrituras, porque tem a ver com entendimento. Só que aqui é um encontro de alguém que tem revelação. Felipe tem um rema, Felipe tem revelação, com alguém que não entende, com alguém que está lendo e não entende. Irmão, você quer viver um nível de entendimento? Se conecta com quem está no entendimento que você precisa estar. Quer fazer um network? Porque a palavra da modinha, hypada, network. Tem algum problema com isso? Nenhum. Eu amo fazer isso, eu amo sentar em mesas que a revelação é. Eu amo estar perto de gente que anda no nível de revelação que eu preciso estar. Eu amo estar perto de pessoas que têm um nível de revelação que eu preciso estar. Esse é um nível de conexão. Irmãos, olha aqui, seja amigo de quem tem o rema. Pastor Júlio, você ama estar perto de gente que tem o logos? Amo estar perto de gente que tem ali as escrituras dentro dele. Mas eu amo ainda mais gente que é amigo de Deus. E quando você se torna amigo de Deus, Deus começa a apresentar os amigos deles para você. Já reparou? Quando você é amigo de Deus, Deus começa a tirar quem não é amigo dele e trazer quem é amigo dele para perto de você. Eu profetizo que os amigos de Deus vão começar a caminhar com você mais perto, mais próximo. Eu profetizo que Deus vai tirar quem não é amigo dele e vai fazer você sentar na mesa só de quem é amigo dele. Vai fazer você casar com alguém que é amigo dele. Vai fazer, receba isso. Vai fazer você viver uma conexão com quem é amigo de Deus. Receba essa palavra no seu espírito. Olha o verso de número 31. E disse: como poderei entender se não tem ninguém para me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. Esse é o nível de entendimento que Deus quer que nós venhamos andar. O primeiro nível de entendimento é um nível do coração ensinável. Guarde isso. Nós vivemos uma época, pastor Eduardo, que todo mundo quer ser professor. Você olha para a internet, todo mundo tem uma dica de algo, todo mundo tem um insight. Aí você vê os gurus da internet. O que mais tem é gente querendo ensinar. Mas olha aqui para mim, não sente para ouvir quem nunca senta para ouvir ninguém. Não. O que tem de gente aí que não é pastoreado por ninguém querendo pastorear os outros. Gente que não é liderado por ninguém quer liderar os outros. E aí parece, nós vivemos uma geração de cegos guiando cegos. Gente que não está indo para lugar nenhum, levando gente para lugar nenhum. Aí o camarada entra ali na garagem de carro importado, pega um carro durante 3 dias e fica falando sobre propósito. O que propósito tem a ver com carro importado? Não, me ajuda. O que propósito tem a ver com dinheiro? Me ajuda. Eu conheço gente que não ganha dinheiro e está vivendo um propósito maravilhoso. Eu conheço gente que ganha muito dinheiro e também está vivendo um propósito maravilhoso. Por quê? Porque não é sobre isso.
Olha aqui para mim, sabe o que é propósito? É você ter uma missão maior do que você. Não, sabe o que é propósito no reino de Deus? É você ter uma missão que é maior do que você. Ela te consome todos os dias. É uma chama que arde no seu peito, que não, você não consegue nem dormir. Ela não te dá descanso. Eu profetizo que a chama do propósito de Deus vai te queimar. Porque a sarça não queimou do lado de fora, ela queimou Moisés. E quando ela queima você, é porque você realmente tem um propósito. Agora entenda. Olha aqui para mim. Coração ensinável. Irmão, olha aqui para mim. Todas as vezes que Deus vai te levar para o próximo nível, Ele coloca alguém para te confrontar. Se tem uma coisa que a gente foge, confronto. Se tiver uma fila aqui de orgulhoso, eu sou o primeiro. Pastor Júlio, qual é a área que Deus mais trabalha na sua vida? Orgulho. Falo isso com propriedade. Não tenho problema nenhum de abrir meu coração aqui para você, porque não sou o suprassumo da espiritualidade. Muito pelo contrário, sou mais humano do que parece. Tenho mais falha do que você imagina. E é onde Deus mais trabalha. Eu tenho até medo de chegar no culto e cantar aquela canção: Senhor, quebra meu orgulho. Eu pulo essa parte. Quebra meu orgulho. Todas as vezes que eu falo, Senhor, quebra meu orgulho, Ele pega meu narizinho e balança. Então deixa comigo, vem cá. Porque eu sei o orgulho que eu tenho. E é onde Deus mais trabalha em mim. E todas as vezes que Deus quer trabalhar no meu orgulho, Ele me confronta. E todas as vezes que Deus quer me moldar, Ele levanta alguém. Olha aqui para mim, o Espírito Santo vai te confrontar, mas Ele também vai levantar pessoas para te confrontar. E se você quer entender, se você quer entrar no próximo nível de entendimento, você vai ter que aprender, parar para ouvir o que Deus está dizendo. Eu estou falando sobre maturidade. E olha aqui para mim, se você não tem ninguém que te confronta, faz um pix para alguém te confrontar. Paga alguém para te confrontar. Vou repetir, você não tem ninguém que te confronta? Ninguém. Então você não tem amigo, você tem cúmplice. Vou repetir, você não tem ninguém que te confronta. Você tem bajulador, mas você não tem amigo. Porque quem tem amigo, um amigo de verdade, ele vai ver você errando e vai dizer: eu não concordo com isso, eu te amo, mas você não tem meu apoio. Aí eu quero ver. Se é para Jesus, aplauda mesmo. Se a gente quer viver um nível de entendimento, nós temos que aprender a ser confrontado. Você ouviria João Batista pregando para você e te chamando de cobra? João Batista não teria agenda aberta nos nossos dias. João Batista não pregaria em muitos púlpitos do nosso dia. Por quê? Porque nós vivemos uma geração que foge do confronto, quer ser amaciada. E estão caminhando a passos largos para o inferno, porque foge do confronto. E a mensagem da cruz, ela me confronta todos os dias. Isso aqui mexe, irmão, comigo. Porque pregar a verdade é entender que poucos vão ficar. Jesus um dia começou a pregar uma palavra dura, o povo foi embora. Aí os discípulos olhou e disse: o que está acontecendo com ele hoje? Jesus acordou diferente. Jesus olhou para eles e disse: vocês estão achando que minha palavra é dura? Vou embora com eles. Aí ele se posiciona e diz: não, Senhor, para quem nós iremos? Não é nem para onde, é para quem. Se só tu tens a palavra de vida eterna, e a palavra que te coloca na eternidade é a palavra que te confronta. E a palavra que te confronta faz você crescer. E o que faz você crescer é o confronto. E o confronto que gera entendimento. Isso aqui vai no... Sabe o que Deus quer dar para fortes em Cristo? Um coração ensinável, um coração moldado
Aleluia. Se te confronta, levanta a mão e dá glória. Se te exorta, levanta a mão e agradece. Só quem recebe essa palavra glorifica o nome do Senhor. Não tem lugar por aí que se o líder tiver uma palavra de confronto, ele pega a carta, que antigamente pegava a carta, hoje em dia vai embora de qualquer jeito. E a gente fica perambulando, querendo algo que seja conivente com aquilo que a gente está fazendo. Eu estou há poucos dias dentro de uma loja de calçado. E quando você sai com a esposa para comprar calçado, irmão, você vai para um nível de paciência que você nunca teve. Eu estou sentadinho. Aí, irmão, eu estou sentadinho. O que eu fiz? Sentei e fiquei lá. Eu já saio de casa desarmado. E eu não tenho só uma mulher em casa, eu tenho duas. Minha esposa e minha filha. As duas naquele negócio. Coitada da vendedora na mão dessa mulherada. Sobe calçado, desce calçado, e sobe e desce. E eu ali de boa. Porque o homem chega, bate o olho e leva. Não tem conversa. A mulher não. Elas são diferentes. E é assim. Tá tudo bem. Eu estou sentadinho, de repente eu recebo uma ligação. Eu olho, atendo um amigo. Ô Júlio, você está onde? Falei, amigo, eu estou numa loja de calçado. Preciso conversar muito sério com você. Falei, tá bom, pode falar. Ele falou assim, não, mas sai daí. Falei, bicho, vou apanhar. Fui para o carro, fechei a porta do carro. Falei, estou dentro do carro agora, pode falar. Assim, amigo, eu vou te falar algo porque eu sou seu amigo. Você foi pregar na igreja do fulano e ele está triste com você. Não, Deus te usou muito no púlpito, mas depois da pregação você foi jantar e você fez algo lá, amigo. E para mim estava tudo bem, eu nem percebi o que tinha feito. Sabe quando você faz algo que para você está tranquilo? Falei, amigo, eu fiz isso. Fez. Quando ele falou isso, abriu meus olhos. Foi tão difícil ouvir aquela verdade, que tem verdade que é difícil de ouvir. A gente dá vontade de desligar o telefone e falar, não, eu tenho razão, eu sou o pregador, eu sou o bambambam. Mas na hora o Espírito Santo moldou meu coração para ouvir aquela verdade. Eu falei, eu vou ligar para o pastor, amigo, mas eu quero te agradecer. Você é meu amigo. E sempre quando você me vê errando de alguma forma, me liga, por favor. Porque para bater nas suas costas e dizer que você é bom, para bater nas suas costas e dizer, uau, como você é o cara, a gente acha fácil. Mas para ligar para você e dizer, irmãos, pastor Júlio, eu fujo das críticas. Olha aqui para mim, os elogios têm matado mais gente do que as críticas. Vou repetir. Os elogios têm acabado com empresários, com ministérios, com gente bem sucedida. Muito mais do que crítica. Eu só digo para você, não aceite crítica de gente que não te ama. Mas crítica de quem ama você, aceita que dói menos. E a maior crítica do meu ministério, sabe quem é? Minha esposa. Não, e se não bastasse, junta com os meus filhos. Pai, o senhor gritou demais hoje na mensagem, pai. Não precisava. O senhor estava em 220, a igreja em 110, pai. Faz mais isso. Olha aqui para mim. Quem ama você nem sempre vai te elogiar. Quem ama você nem sempre vai dizer, uau, você não, mas quem te ama vai dizer, muda. Você pode ser melhor, eu acredito em você. E olha aqui para mim, se você não der ouvido a quem o Espírito Santo está usando para te confrontar, é o Espírito Santo que vai te confrontar. Aí o nível vai ser diferente. Aí o chicote vai descer do céu, vai te pegar de jeito.
Deus está falando para alguém aqui. Eu estou levantando pessoas para te direcionar. Existem pessoas que vão ser usadas pelo diabo para tirar do propósito, mas tem gente que Deus vai usar para te posicionar dentro do propósito. Seja grato a elas, adore ao Senhor pela vida delas. Quem pode levantar a mão e dar glória? Uau, uau, uau! Que isso? Quando o eunuco entende o que ele lê, eu já caminho para encerrar. Que vontade de pregar até meia-noite aqui. Esse povo aqui é doido. Olha aqui para mim. Quando o eunuco entende, é interessante que o eunuco, quando entende, ele olha para Filipe e diz assim: Filipe, o que me impede de ser batizado? É interessante que Filipe não olhou para ele e disse assim: você quer ser batizado? Ele se oferecendo. Porque quando você entende, você não precisa de ninguém ficar dizendo para você vamos. É um entendimento que te impulsiona. Não, Filipe não disse, irmãos, olha aqui para mim, para de perder tempo com gente que não quer nada com nada. Para de ficar correndo atrás de gente que já provou que não está com você. Para de perder tempo com gente. Ah, pastor, mas eu tenho que amar a todos. Ame a todos, mas não deixa a sua energia ser sugada por gente que não tem compromisso com nada. Ame a todos, mas não perca tempo com gente que não está no mesmo nível de entendimento que você está. Não, irmão, tem gente que não dá não dou conta. Já reparou que tem gente perdendo tempo com coisas que você perdeu tempo lá atrás? Aí hoje você olha para ela e fala: ah, filha, evolui, pelo amor de Deus, vamos para frente. Não porque fulano olhou para minha roupa, não porque fulano não, irmão, não, você acha que, escuta, estou pregando num evento de jovens lá no Paraná. Irmão, sabe, com final de evento, mais ou menos o que vai acontecer aqui domingo à noite. Batismo com o Espírito Santo, língua estranha. Aí tá lá, jovem no chão, aquele negócio todo. Aí tem uma jovem no cantinho dizendo: pastor. E eu pregando e ela gritando. Até que uma hora eu cheguei assim perto dela. Falei: fala, filho, eu preciso confessar. Falei: confessar agora? Lá sou padre. Não, mas eu preciso falar. Aí eu baixei. Fala, filha. Pastor, eu estou com sentimento de culpa. Irmão, e o poder não poder descer na igreja. Falei: o que foi? Eu fiquei fora da conferência porque eu não gostei da camisa que escolheram para a conferência. Não, você acha que não tem? Deu vontade de tirar a cinta, descer do púlpito e bater de cinta. Aí você vai perguntar: 20 anos dentro da igreja, não evolui, não está apegado a coisinha, a mimimi, a picuinha, a diz que não, aqui não tem, aqui em Goiânia não tem, mas por aí é um, sabe, você olha, revolta. Não, irmão, aqui não tem. Eu estou falando sobre nível de entendimento. Porque quando você desprende, irmão, você fala: o que me impede? Aí Filipe olha para ele e diz: nada. O que me impede? Quando você entende, você começa a questionar: o que está me impedindo? Você começa a olhar para dentro de si: o que me impede? Filipe olha para ele e diz: você entendeu? Entendi. Então nada te impede. Sabe o que Deus vai tirar? Deus vai destravar aquilo que nos impede de avançar. Deus vai desabilitar. Você crê nisso? Levanta a mão para receber isso. Deus vai desabilitar tudo aquilo que prende a gente. Toda religiosidade. Ah, isso aqui ele vai no calcanhar. Toda hipocrisia religiosa, Deus vai desabilitar. Segura. Aí
o camarada vem aqui e se entrega a Jesus. Se no outro dia ele não vir de terno e gravata, a igreja olha para ele e diz assim: não aceitou. Aí tem gente dentro da igreja que diz: não aceitou não. Por quê? Porque não está vestido como crente. Irmão, olha aqui para mim. Se terno e gravata fosse sinônimo de santidade, Brasília seria o santo dos santos. Vou repetir. Não, Deus manda. Se terno e gravata fosse sinônimo. Pastor Júlio, você tem alguma coisa contra indumentária? Nenhum. Crente que é crente sabe o que usar. Uma mulher de Deus sabe como se portar. Um homem cheio de Deus não precisa de uma regrinha. Não. Ela sabe o que usa para alegrar o Espírito Santo. Ele sabe o que usa para... Não. É um nível de entendimento. Tem roupa que fica bonito no fulano. Você vai tentar usar, o Espírito Santo vai dizer: tira. Tem roupa que fica bonita na fulana, ela está ali. Aí você coloca e fala: ai, Jesus, ficou tão bonita nela. E o papai vai dizer: você não. Porque o nível que eu vou te levar é maior que o dela. Porque você vai viver comigo maior que o dela. E quando eu tenho algo para fazer, Deus, você está entendendo o que Deus está dizendo? Não é sobre religiosidade, é sobre nível de entendimento. Há águas que Deus quer nos levar, que é mais profunda. Deus está dizendo para fortes em Cristo: a religiosidade está sendo desabilitada. Sepulcro caiado não tem espaço aqui. Hipocrisia religiosa não tem espaço. Deus quer quem é de verdade. Aleluia, quem é de verdade, quem pode dar glória a Deus. Segundo nível de entendimento, para você que está anotando. Eu estou só no segundo e eu tenho mais um ainda. Segundo nível de entendimento, João capítulo de número 4. Quem está comigo na mensagem, diga amém. Eu sei que você tem que trabalhar amanhã, segura um pouquinho. Amém, irmão? João capítulo de número 4, verso de número 32. Antes de lermos, volta lá o banner. Antes de lermos, olha aqui para mim. Jesus entrou em Samaria, porque era necessário passar em Samaria. Sim ou não? Era necessário. Aí ele encontrou com a samaritana. E Jesus revelou a samaritana todo o passado dela. Você tem, vai que chama seu marido. Não, eu não tenho marido. Você não tem mesmo, você teve 5. E o que você está com ele hoje nem é seu. Imagina. Aí Jesus descortina um nível de revelação sobre ela. E esse nível de revelação faz ela sair correndo pela cidade. Só que é interessante que antes de Jesus se encontrar com a samaritana, Jesus olhou para os discípulos. E, melhor dizendo, Jesus estava com os discípulos. E Jesus larga a caravana dos discípulos e entra sozinho lá. E fica lá na beira do poço esperando ela. O que os discípulos vão fazer nesse meio termo? Os discípulos vão para a cidade. Lá na cidade eles lembram o quê? Jesus está sem comer. Jesus está com fome. Aí eles preparam uma marmita. E eles vão... A intenção é maravilhosa. Só que nem sempre quem está com boa intenção está no nível de entendimento que Deus quer. Porque não é sobre ser bem intencionado. Eles pegaram uma marmita e estão levando a quentinha para Jesus. Aí eles passam. Eu tenho certeza que eles cruzaram com a samaritana. A samaritana está correndo dizendo: eu vi o profeta, eu vi o Messias, eu vi o Machia. Está gritando. Eles olham Jesus conversando com uma mulher. Ficam impactados. Aí eles chegam em Jesus com a comida. Olha para ele e diz assim: Senhor, come. Olha a resposta de Jesus. Coloca o texto para mim. Ele, porém, lhes disse: uma comida eu tenho para comer, que vós não. A palavra conhecer aqui fala de entendimento. Uma comida eu tenho para comer que vocês não entenderam. Uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Irmãos, olha aqui para mim. Os discípulos estavam andando com Jesus. E Jesus está dizendo: vocês não conhecem. Irmão, parece que Jesus está dando uma resposta. É que a gente romantiza o texto, mas Jesus aqui está dando uma voadora no peito deles. Jesus diz aqui: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Eu tenho uma comida para comer que vocês não compreendem. Olha o verso seguinte.
Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxeram porventura alguém algo de comer? Alguém deu algo de comer para ele? Porque ele não quer comer. Aí Jesus responde, 34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra. Irmãos, olha aqui para mim. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Vocês estão andando comigo quase 3 anos e vocês não compreenderam o que a samaritana acabou de compreender. Tem gente que está andando com Jesus há muitos anos que não compreendeu alguém, e tem gente que chegou agora que está vivendo um nível. Já reparou? Tem gente que aceitou Jesus ontem, que se entregou a Jesus, está começando a viver algo, está numa atmosfera, numa dimensão. E tem gente que... Aí Jesus olha e diz assim: qual é o nível de entendimento aqui, pastor Júlio? Os discípulos foram para a cidade e trouxeram comida para Jesus. A samaritana foi para a cidade e trouxe a cidade para Jesus. Sabe qual é o nível? O nível de entendimento que te leva a movimentar da maneira correta. O nível de entendimento que Deus quer te levar é o nível do entendimento que te faz se movimentar da maneira que Deus quer. Para de ficar andando em círculo. Para de ficar nessa estagnação. Para de ficar se movimentando. Eu estava ali com o pastor Eduardo na sala, na mesa, e ele falando do Espírito Santo, e ele dizendo para mim: pastor Júlio, eu estou buscando em Deus me movimentar com essa igreja da maneira correta. Eu falei: é isso? Mas quem sabia que eu ia pregar? Porque o nosso problema é movimentação. A gente não sabe se movimentar. Deus libera uma palavra sobre nós e a gente não sabe caminhar na palavra. Aí tem gente que e olha aqui para mim, para tomar uma decisão, liga para os 1.500 profetas de Goiânia e não sabe o que fazer. Tem algum problema contra a palavra profética? Nenhuma. Mas tem gente que é assim. Parece que Deus precisa ficar falando com ele o tempo todo: não temas. E ele está morrendo de medo, e Deus tem que ficar falando: não temas. Parece que tem um Deus no céu que tem que ficar falando para a gente sempre a mesma coisa, para que a gente acredite que Ele está conosco. Olha aqui, quem entende não caminha por aquilo que Deus vai falar. Quem entende caminha por aquilo que Ele já falou. Se aquilo que Deus já falou não serve, aquilo que Ele vai falar também não vai servir para você. Quando você entende, é uma palavra que te sustenta. Diga só uma palavra. Eu preciso só de uma palavra. Eu prego para a gente aqui que está em pé por conta de uma palavra que Deus liberou sobre a vida dela lá nos anos 90. Eu prego para a gente aqui que está em pé por conta de uma palavra que Deus liberou há muitos anos, e ele está firme. Pastor Júlio, você tem alguma coisa contra a palavra profética? Nenhuma. Deus usa os seus profetas. Só que para mim, o que Deus falou é muito importante. Quando você entende, você começa a trazer à memória tudo que Deus já fez e tudo que Ele falou. E quando você traz à memória aquilo que te dá esperança, você começa a se movimentar. Irmãos, olha aqui para mim. Eu vi o meu futuro, gostei dele, estou caminhando para lá. Essa frase do bispo JB Carvalho mexe comigo, porque quando você vê o seu futuro, você entende as promessas que Deus fez. Irmãos, as promessas que Deus faz sempre apontam ao destino, sempre apontam o nosso futuro, mas ela não revela o processo. Porque se Deus te falar do processo, você vai desistir. Se Deus chegar perto de você e dizer: você vai passar por isso e por isso, você para. Por que Deus não fala do processo? Porque Ele quer que você se apaixone pelo destino. Por que Deus não fala do processo? Porque Ele quer que você se apaixone por quem você vai se tornar nele. Por que Deus não fala do processo? Porque Ele quer fazer você ser aquilo que Ele quer que você seja. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Deus está dizendo a Fortes em Cristo: o nível de entendimento que eu vou te dar é um nível onde o passado fica para trás. Ah, pastor Júlio, a igreja Fortes em Cristo nasceu a disso e disso. Não, nasceu no coração de Deus. Não importa o que ela viveu lá atrás, importa para onde nós estamos indo. O passado da samaritana não importa, importa quem ela está se tornando.
O seu passado para o diabo importa, mas para Deus Ele já colocou no mar do esquecimento. Então quando você entende, você para de visitar o lugar que Deus não está. Eu vou te apontar um lugar que Deus não está. Deus não está no seu passado. Então para de frequentar um lugar que Deus não está. Agora começa a frequentar o lugar onde Ele está. Aleluia, quem recebe essa palavra. Terceiro, e eu encerro. Terceiro nível de entendimento, Mateus 16 e 13. Mateus 16, 13. Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Verso 14. E eles disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Verso de número 15. Disse-lhe: e vós quem dizeis que eu sou? Olha Pedro. Então Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Deixa o texto aqui para mim. Olha aqui para mim. Jesus olha para os discípulos e faz uma pergunta no macro: o que estão dizendo que eu sou? Aí alguns levantam e dizem: estão dizendo que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é Elias, estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus pega a pergunta no macro e traz para o micro: e vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedrão levanta com o dedão de profeta. Pedrão entendeu quem Jesus era. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que Jesus diz, 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Olha o 18. E eu te digo que tu és. Volta para mim o 17, volta o 17. Jesus disse: bem-aventurado és tu. Aqui é Simão. Jesus aqui chama ele de Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, Simão Barjonas. Mas olha o 18. Eu te digo que tu és. Esse foi o dia que Pedro deixou de ser Simão e passou a ser Pedro. Por quê? Porque quando você entende a paternidade, você passa a ter a sua identidade firmada. Não. Primeiro Pedro disse assim, ó: tu és o Cristo. Jesus depois disse: e você é? Anda comigo, vem comigo. Tu és o Cristo. Jesus olhou para ele e disse: e você é? Primeiro eu entendo quem ele é, depois ele me revela. Primeiro eu entendo que ele é. Tu és o Cristo. Aí Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão. Só que agora você não vai mais ser Simão. Agora você vai ser. Maior crise que a gente tem por não entender: crise de identidade. Quem não entende vive apegado ou vive nas suas crises existenciais, porque não entende. E o nível de entendimento que Deus quer nos levar é o nível que revela a nossa identidade. Quem é você? Quem é você? Quem somos nós? Irmãos, olha aqui para mim. Esse texto mexe comigo porque Jesus diz: tu és Pedro. Não, você era Simão. Simão era o nome de pescador. Só que Jesus agora não vai chamar ele pelo nome de pescador. Jesus vai chamar ele pelo nome que ele tem no reino. Você é Pedro. Eu encerro. Uma das maiores crises que eu tive por não entender foi crise de identidade. E sabe por que eu tive crise de identidade? Porque eu não vivi o melhor da paternidade com meu pai. Eu tive dificuldade de desfrutar a paternidade do meu pai. Eu era um pregador que já pregava o Brasil todo. Eu já contei isso em algumas ministrações minhas.
principalmente ministração sobre paternidade. Até que um dia Deus fez eu sentar com meu pai para a gente resolver algumas questões. Minha mãe orou muitos anos para que isso acontecesse, porque eu vivia em conflito com meu pai. Meu pai nunca me deu carinho, até então, nunca me deu. E a minha crise era por conta disso. Até que um dia Deus coloca aí meu pai numa mesa. Meu pai olha para mim e disse assim: eu quero te pedir perdão. Mas teve uma palavra que meu pai falou que abriu meu entendimento. Ele disse para mim assim: a maior dificuldade de um pai é dar para um filho aquilo que ele nunca teve. A maior dificuldade que nós temos é dar aquilo que nós nunca tivemos. Pedro era filho de Jonas, mas Jesus está dizendo: você é Pedro, porque quem te revelou foi meu pai. Quem te revelou para quem você é meu pai. Irmãos, olha aqui para mim. Você só pode viver um nível de entendimento que Deus quer que você viva quando você compreender de quem você é filho, que você tem uma filiação. Nessa terra você é peregrino. Agora a sua nacionalidade, aleluia, nós somos peregrinos em terra estranha. Por quê? Porque nós somos filhos de um pai. Você é filho de um pai. Tem alguém que pode dar glória a Deus por essa palavra? Então fique em pé aí, que meu tempo já foi. O nível de entendimento que Deus quer te levar é o último nível de entendimento. É compreensão que a fortes em Cristo tem uma identidade. É uma compreensão que o pastor Júlio tem uma identidade. Eu vou dizer, quando você vive o nível de entendimento que Deus quer que você viva, você sai da frequência da competição. Você sai da frequência de querer agradar os outros. Você sai da frequência de querer fazer para ser aprovado. Você começa a fazer porque Ele já te aprovou. Não, você não faz para ser aceito, você faz porque Ele já te aceitou. Não é sobre o que você faz ou deixa de fazer. Não muda o coração de Deus, não muda o caráter de Deus. Agora quando você faz porque Ele já te aceitou, Ele diz: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o que eu tenho preparado para você desde a fundação do mundo. Quando você entende a paternidade, você compreende a sua identidade nele. Aí eu te pergunto, o que você tem entendido? Você é evangélico? É os rótulos. Você é quem? Membro da Fortes em Cristo? Os rótulos. Eu pergunto, quem você é? Você é filho. Essa é uma casa de filhos. Essa é uma casa de filhos. Aonde estão os filhos do mesmo pai? Aonde estão os filhos adotivos, que foram adotados, que foram escolhidos por adoção? Levanta a mão aí para adorar ao Senhor. Eu quero convidar a primeira pessoa para Jesus que está aqui essa noite. Não saia que eu vou fazer a última oração e você vai embora. Mas amanhã você vai vir, porque eu tenho uma palavra reservada para o seu coração amanhã. Eu vou estar aqui amanhã também. E venha com o coração aberto. E traga papel e caneta. Tem alguém para Jesus? Sai do seu lugar e vem aqui. Alguém que, pastor Júlio, eu quero me entregar, eu quero viver esse nível de entendimento aí. Sai do seu lugar e venha, que eu quero orar por você. Saia. Rompa a multidão, saia do seu lugar aqui e venha, que eu quero orar por você. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para... Olha só o que Deus está fazendo aqui. Tem mais alguém? Igreja, me ajuda em oração. Não seja espectador do culto. Essa é uma hora que os filhos voltam para ser filhos. Os filhos voltam para casa. Esse é o nível de entendimento que Deus está curando entendimentos aqui. Deus está abrindo entendimentos aqui. Saia do seu lugar e venha. Pastor Júlio, eu andei afastado, eu andei distante, mas eu quero voltar para o Pai hoje.
Venha para frente que eu quero orar por você, mas venha rápido. Pastor Júlio, eu não vivi esse nível de entendimento. Venha. A porta da graça está aberta para você essa noite. A porta da graça está aberta para você. Venha para Jesus. Venha viver esse nível de entendimento que Jesus quer que você viva. Volte para Jesus hoje. Aqui tem uma igreja que não vai te julgar, né, pastor Eduardo? Aqui tem uma igreja que não vai te rotular. Aqui tem uma igreja que vai te abraçar. Não importa pelo caminho que você andou, não importa os vícios que te aprisionam, não importa a guerra que você trava. Venha, eu também travo guerras como você. Dos pecadores eu sou o principal. Venha para Jesus, saia do seu lugar. Não. Aleluia. A cruz que te liberta é a cruz que te projeta. A cruz que te liberta é a cruz que te coloca na eternidade. Venha para a porta estreita. Venha para a porta estreita. Venha para a porta estreita. Saia do seu lugar e venha. Gente, tem pessoas chorando aqui, voltando para Jesus. Tem gente aqui que está se derramando. Os filhos estão voltando para casa hoje. Os filhos estão voltando para casa hoje. Tem alguém para Jesus? Saia do seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche teus olhos. Feche teus olhos, feche teus olhos. Pode adorar. Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida. Mãos lá em cima. Eu profetizo um nível de entendimento que você ainda não viveu para os próximos dias. Eu profetizo um nível de entendimento, a sua mente expandindo e crescendo a partir de agora. Eu profetizo tudo aquilo que te escraviza sendo quebrado. Todas as correntes que te escravizam, a corrente do orgulho, da mágoa, do ódio, da raiva, as correntes emocionais que te aprisionam, sejam quebradas agora. As correntes da ofensa, em nome de Jesus, eu quebro a corrente da ofensa agora. Tudo aquilo que te ofendeu até aqui, tudo aquilo que te aprisionou até aqui, tudo aquilo que impediu você de avançar até aqui, eu profetizo o melhor fim de ano da sua vida. Eu profetizo o melhor fim de ano da sua história. Tudo aquilo que foi liberado no inferno contra a sua vida, caia por terra agora em nome de Jesus. Todo olhar de inveja, toda calúnia, toda palavra maldita, tudo aquilo que te amarra, seja quebrado agora em nome de Jesus. Que você desfrute o melhor da paternidade de Deus. Que você desfrute, que Deus firme a sua identidade agora. Esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Esse é meu filho amado que eu coloco o passado no mal do esquecimento. Esse é meu filho amado. Aleluia. Esse é meu filho amado. É um tempo de expansão na sua mente. Seja uma mente de governo, uma mente de posse, uma mente de desfrute, uma mente de avanço, uma mente de sacerdócio, uma mente
tantos anos atrás, e essa palavra fez você cirandar. Você andou cirandando, e você muitas vezes se viu perdida por conta dessa palavra, que saiu da boca de alguém que você ama muito. Isso mexe com a sua alma. Às vezes o seu subconsciente não lembra, mas seu coração fecha. Deus está dizendo que essa palavra está aniquilada. Você é filha, você é amada, você é escolhida. E Ele diz que o seu passado para Ele não importa. Ele diz que o seu futuro, aleluia, Ele apostou. Há um tempo sobre a sua vida de remissão. Há um tempo sobre a sua vida de remissão. Há um tempo sobre a sua vida de projeção. Ele está te remindo para te projetar. Ele está te remindo para projetar. Receba isso no seu espírito. Quem adora, adora. Quem é do aleluia, sobe o aleluia. Feche seus olhos. Estenda a mão para cá. Senhor, nós colocamos essas vidas nas tuas mãos. Nós colocamos as vidas dos teus filhos nas tuas mãos. Escreve o nome deles no livro da vida. Senhor, eu não sei que caminho eles percorreram, mas Pai, que o Senhor guarde o coração deles, que o Senhor os projete ele para um novo tempo. Aqui está a tua igreja, Senhor. Expanda o nosso entendimento. Faça-nos viver um nível de entendimento do coração ensinável do eunuco, Senhor, da movimentação correta da samaritana, se desprendendo do passado para viver um novo tempo. Senhor, dá-nos o entendimento de Pedro, de uma identidade nova, de uma filiação nova. Senhor, libera sobre os teus filhos, aleluia, aleluia. Eu libero sobre os teus filhos o destino profético. Nada vai os impedir de avançar. Nada e nem ninguém vai impedi-los de avançar em direção ao que o Senhor tem preparado para eles. Eu abençoo essa casa e declaro ela debaixo das tuas mãos, fortes em Cristo. Cresceu para baixo, mas crescerá em estatura. Nós vimos o futuro dessa igreja. Estamos correndo para lá. Adora, exalta. Quem pode glorificar ao Senhor mais um minuto? Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Sim, Espírito Santo. Alguém pode dizer comigo, glória a Deus bem forte? Glória a Deus. Irmãos, presta atenção que eu vou falar. Quantos recebem uma palavra de instrução? Diga glória a Deus. O Espírito de Deus está nos desafiando. 5 cultos que vão mudar a história dos próximos 3 meses. Não é culto, nós não estamos aqui apenas recebendo uma palavra de instrução. Nos próximos 4 cultos você não pode ficar de fora. Eu espero você aqui amanhã às 20 horas. Espero você aqui sábado às 20 horas, domingo às 10 e domingo às 19 horas. Você não pode perder, amém? Os pastores rapidamente na porta do templo. Os pastores, por favor, os pastores dessa casa, na porta do templo. Você vai receber uma unção, não é uma oração, amém? Amanhã a partir das 19h15, um cafezinho com borda de chocolate vai estar te esperando ali na porta, amém? Glória a Deus. Coloca as mãos assim, deixa eu liberar uma palavra sobre você. Sim, Espírito Santo. Pai, na autoridade do teu nome, nós queremos abençoar cada um dos teus filhos que foram atraídos pela tua presença até esse lugar. Nós declaramos que esta palavra, durante a noite toda, durante o dia inteiro de amanhã, ela vai ruminar dentro de nós. Nós profetizamos que tudo que o Senhor disser nesses dias, nós faremos, na largura, na altura e na profundidade. Nós recebemos todas as instruções que o Senhor está liberando dos céus, porque nós sabemos que na medida que o Senhor está nos entregando, nós viveremos 3 meses
de uma aceleração extraordinária em todas as áreas das nossas vidas. Nós recebemos esta palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Coloca as suas mãos assim. Vai, deixa eu liberar agora uma palavra. Quantos acreditam que vão ter uma sexta-feira leve, leve, leve? Diga glória a Deus. Quantos têm causas dificílimas para resolver amanhã? Levanta a mão aqui, por favor. De verdade, que são desafiadoras. Vou liberar a bênção, vou liberar uma palavra sobre você agora. Pai, em nome de Jesus. Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Nós declaramos agora, por intermédio da fé no Filho de Deus, realidades impossíveis se tornem possíveis agora, segundo a minha palavra. Eu libero uma palavra, que sinais aconteçam nesta sexta-feira, sinais aconteçam na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, o céu se abrindo sobre você e sobre tudo que leva o teu nome. Que você viva a melhor sexta-feira da sua vida amanhã, pelo poder da palavra de Deus. E que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo atinja a sua vida de dentro para fora, e que você tenha uma sexta-feira extraordinária em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu te espero amanhã. Vai em paz.